Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à leitura da Bíblia. Leia a Bíblia. Estou um pouco rouca hoje, então vou ter que beber bastante água. Já peço desculpa por isso. Mas vamos lá, mais uma vez, ler a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco e ministre ao nosso coração. Estamos aqui em Lucas 6. E aí ele já vai começar com algo bem interessante. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas e removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: Por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: Vocês não leram as Escrituras? O que fez Davi quando seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os seus e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então começa aqui mostrando para nós, Jesus ele caminhava pelos campos, e aí os seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos. Então eles provavelmente ali com fome, aqui não relata isso, mas enfim, diz que eles comeram, mas eles fizeram isso um sábado, que fazia parte ali da lei, e aí Jesus usa um exemplo do Velho Testamento, que é uma situação que Davi faz ali. Ele está numa situação de fome mesmo ali, eles estão, se eu não estiver enganada, fugindo, eu não tenho certeza, então eu não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês. E aí ele come pães ali que eram do sacerdote. E aí ele continua em outro sábado, então não é na mesma situação, mas também é num sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, ali estava um homem, cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus disse: Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Então aqui nós temos duas situações no sábado, onde Jesus vai trazer alguns questionamentos, tá? Mas ele deixa claro uma frase sobre essa questão. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus, Deus, Jesus, o Filho do Homem, ele é Senhor até mesmo do sábado. Então ele é Senhor de todas as coisas. Essa não é uma discussão muito em conta nos nossos dias, porque a gente não guarda o sábado como os antigos, tá? Então, para nós entendermos isso, às vezes fica um pouco aleatório, tá bom? Mas, enfim, revela uma característica de Jesus aí. Vamos continuar, porque aqui há outras coisas que talvez faça mais sentido para o nosso tempo. Não que isso não faça, mas no nosso contexto hoje fica um pouco... A gente precisa entender o contexto histórico e algumas outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Certo dia, um pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Então, certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Então ele ficou a noite inteira orando. Quando amanheceu, ele reuniu seus discípulos. Então Jesus já estava com discípulos, a gente viu que os discípulos comeram lá os cereais, então ele já andava com discípulos, mas nesse momento ele desce do monte, ele reúne os seus discípulos e o que ele faz? Ele escolhe 12 para serem apóstolos. Então, Jesus tinha mais discípulos do que 12. Normalmente a gente fala os 12 discípulos de Jesus, mas na verdade 12 eram os apóstolos, porque ele tinha mais discípulos. E isso depois, se você ler Atos, você vai ver isso, tá? E aí ele vai dizer o nome de quem era esses. Algo importante, antes de escolher esses 12, ele passou a noite inteira orando, tá?
E aí, quais são eles? Simão, a quem ele chamou de Pedro, André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Então, esses são os 12, que são os apóstolos de Jesus, tá? Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. É interessante dizer que ele subiu com os discípulos, não só com os 12. Então, ele desce também com os seus discípulos, tá? Pararam numa região plana e ampla. Ali havia muitos de seus seguidores, de uma grande multidão, vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinha vindo para ouvi-lo e para ser curado de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Então, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no tempo devido rirão. Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Da mesma forma que muitas vezes eles foram, vou resumir numa palavra, maltratados, tá? Nem sempre, mas em vários momentos foi. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve o seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês, são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas. E aqui começa algo importante. Mas, a vocês que me ouvem, eu digo: amem seus inimigos, faça o bem a quem os odeia. Na atualidade de hoje isso é completamente contra-intuitivo, mas eu vou repetir para que você entenda. Mas você aí que está ouvindo essa palavra, eu e você, Jesus está dizendo: ame os seus inimigos e faça o bem. Não é não faça mal, é faça o bem a quem os odeia. Abençoe os que te amaldiçoam, e orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. E não é no sentido de esnobe. Bate aqui também, não, porque é fazer o bem a quem te faz mal. Se alguém lhe der um tapa, ofereça também a outra, Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe também que leve a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Faça aos outros o que você deseja que eles lhe façam. Repetindo. Façam aos outros o que você deseja que lhe façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas quem fazem o bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. E se emprestam dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem? Até os pecadores emprestam a outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta. Portanto, amem seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato
como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. A nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é do céu. E assim a gente age como filho de Deus. Porque Deus é bondoso até com quem é ingrato com ele. E nós, como filhos, fazemos a mesma coisa. Então, seja misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Não para por aí. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Vou abrir um parênteses rapidinho. Quando eu vou em Minas, a gente compra farofa, farinha. Acho que é farinha, farofa. Aquela que é temperadinha, nunca sei. E aí tem uma caneca de medida, né? E aí a moça fala, quanto é? 3 medidas é tanto, 5 medidas é tanto. Então, a mesma medida que a gente está usando para usar de critério para o outro, é aquela que vai ser usada para nós. E a gente precisa pensar sobre isso. Como a gente avalia o mundo, as coisas, assim também vão fazer conosco. E isso é muito importante da gente pensar, tá? Jesus deu ainda a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Abro mais um parênteses aqui. Presta muita atenção no que ele vai dizer. Você não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita. Qual é a chave aqui? A gente se enxergar. A gente olhar para nós, não com o olhar de eu estou olhando para mim, mas com o olhar de exame, sabe? Eu vou olhar para mim, eu vou analisar se tem sujeira, eu vou analisar como eu estou. Eu não vou ser hipócrita, primeiro eu vou examinar a minha própria vida para depois então auxiliar os meus irmãos. Ele não está dizendo para você não auxiliar, para você não ajudar a se livrar, o seu amigo se livrar do cisco do olho dele, a tirar o cisco do olho do seu amigo. Mas ele diz que antes disso, primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então a gente precisa pensar sobre isso e fazer isso na nossa vida. Sempre faça um autoexame, porque assim as pessoas vão te dar a liberdade para tirar o cisco do olho delas. Não vai haver hipocrisia em você, tá? Então tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes nós somos hipócritas. E aí nós vamos tentar ajudar o outro, a gente vai olhar para a questão do outro, a gente vai, enfim, fazer várias coisas, mas não estamos olhando para nós mesmos. Uma árvore, 43, tá? Lucas 6, 43. Uma árvore boa não produz frutos ruins. Eu vou repetir. Uma árvore boa, ela não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz bons frutos. Ou seja, uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de um espinheiro, nem uvas de um arbusto espinhoso. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más, do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Chave importante. Como saber o que está dentro de mim? Ou o que está dentro das pessoas? Pelo que a boca dessas pessoas fala.
Eu gosto sempre de usar uma seguinte análise: a gente sabe ao Deus que as pessoas servem por aquilo que elas falam, pelas conversas que elas têm. Então, às vezes você senta numa mesa que as pessoas só falam de dinheiro. Você acha que elas servem qual Deus? As pessoas, elas só falam de problemas. Elas só... o que a sua boca está falando. Não necessariamente literal, mas tudo aquilo que está saindo de você está dentro de você. Um bom coração, um mau coração. Existe um tesouro aí dentro. Em Provérbios vai dizer: se você que tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração. Então, se avalie o que tem saído de você. Talvez isso é uma chave para você entender que há coisas ruins entrando, tá bom? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Como ele é? Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas aquele que ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Nós acabamos de ouvir, pelo menos até aqui, se você está ouvindo todos os textos, você já ouviu os 6 versículos da palavra de Deus, uma certa porção. E Deus nos deu várias ordenanças, várias formas de viver, coisas para nós obedecermos, né? Vamos falar dessa forma. Nós estamos ouvindo. Se nós obedecermos, nós vamos estar alicerçados na rocha. Nós vamos estar firmes. Vai vir a água para os dois, vai vir a enchente para os dois vão bater contra aquela casa, mas uma vai permanecer. A pessoa que ouve e obedece permanece. A outra vai deixar uma pilha de ruínas. Então, Deus está te dando a oportunidade de ouvir. E Ele também está te dando a capacidade nele de obedecer a sua palavra. Obedeça. Escolha construir a casa numa rocha firme, inabalável. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração e ministre você. Até o próximo capítulo.